que eu estou deixando a defesa do meu cliente, Felipe Martins. Advogado do golpista bolsonarista do PL, Felipe Martins, caiu fora do caso. Deve ser porque sabe que seria envergonhado diante da condenação. Da minha expectativa de que essa denúncia contra o Felipe Martins fosse rejeitada, que não começasse um processo contra ele, porque é um absurdo total e esse moço é completamente inocente. Ele afirma que seu cliente é inocente. Porém, estranhamente, ele deixa o caso, de tão inocente que seu cliente é. Mas que se o processo continuasse, eu precisaria me afastar um pouco por conta da necessidade de tratar de dois assuntos de ordem pessoal. Um deles, inclusive, de saúde. Mentira! Só para esclarecer que a religião dos ministros não interferem em seus julgamentos. O advogado quer botar religião em primeiro lugar, poderia advogar para uma igreja. Também me causou um grande espanto a ministra Carmen Lúcia, uma senhora cristã, falar que não tem perdão. Depois de refletir, pessoal, sobre tudo isso, eu cheguei à conclusão que nós estamos numa guerra. E essa guerra tem um lado que é o Supremo Tribunal Federal, junto com o governo atual, e do outro lado, os oprimidos. O advogado fala em oprimidos. Na verdade, são golpistas, ou ele não estudou para ter noção do certo e do errado. Gente, hoje nós tivemos uma vitória muito importante. Eu estou aqui em Brasília, na residência oficial do presidente da Câmara. Vocês estão acompanhando todo esse drama sobre esse PL da anistia. Eles diziam que agora nós temos assinatura, nós vamos pautar, nós vamos votar no plenário. E hoje teve reunião do Colégio de Líderes, eu quero anunciar aqui para vocês, onde a gente teve uma grande vitória. Não vai ser pautado como eles querem esse PL da anistia. Porque eu acho que os líderes dos maiores partidos perceberam que isso ia ser colocar o país numa grave crise institucional. Porque imagina, o projeto da anistia falava em anistiar tudo, não é 8 de janeiro. Eles estão querendo livrar a cara do Bolsonaro, dos militares que participaram de toda aquela trama golpista, de quem tentou assassinar Alexandre de Moraes, Lula e Geraldo Alckmin. Então hoje é o dia que eles sentiram, tá? Porque essa turma bolsonarista, eles são o seguinte, eles querem impor a vontade deles. Vai ter que votar, vai ter que votar. Aí fazem um ato na Paulista como se fosse assim. E aqui prevaleceu a responsabilidade. Eu volto a dizer, era colocar o país numa brutal crise institucional. E não adiantou essa história deles, agora vai. Não foi. Os líderes foram consultados e não foi. Não foi pautado. Eu acho que isso é uma vitória muito importante da democracia, pessoal. É sem anistia. Olha, quem tramou contra a democracia dessa vez, depois de tudo que aconteceu no país, a gente sabe que os assassinos de Rubens Paiva, até hoje, não foram julgados nem condenados. A gente sabe que vários crimes que aconteceram na ditadura militar, e foi justamente por não ter acontecido esse julgamento que a gente voltou a ter esse episódio. Agora, bomba no aeroporto de Brasília, plano de matar o presidente Alexandre de Moraes. Então dessa vez, pessoal, vai dar certo. É o julgamento. Eu não vejo a hora de ver Bolsonaro e esses militares golpistas sendo julgados no STF e condenados. Vitória hoje da democracia, viu? Eu vou ensinar como que a gente faz para ver uma notícia. Bom, então a gente entra, a gente pesquisa no Google, daí a gente dá de cara com isso aqui, ó, que é a manchete. Sindicato de irmão de Lula, que ele tá há menos de um ano. Tá, já é dele o sindicato, que existe desde sempre, mas é dele que agora ele tá lá. O sindicato de irmão do Lula é alvo de operação contra fraudes no INSS. Aí você continua lendo aqui, né? Então aqui, ó, letras garrafais, letras médias, dizendo: agentes fizeram buscas e apreensão e descredenciamento do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos. Frei Chico é diretor, vice-presidente da entidade. Mas aí, você vai passando
Vai passando, ó, vai passando a notícia. Vai passando, vai passando, vai passando. Até que no finalzinho eles escrevem: Frei Chico não é investigado nessa operação, apurou a CNN. Isso aí eu peguei da CNN, mas você pode pegar qualquer veículo de comunicação que vai ser a mesma coisa. Uma manchete desse tamanho e depois 2 linhazinhas lá no final dizendo que o investigar é o Instituto e não ele. Agora, fala para mim. Tudo que é bolsonarista fala assim agora. Fala para mim. O Lula, que segundo vocês é o maior ladrão do mundo, o cara tem que ser esperto, né? Para ser o maior ladrão do mundo, o cara tem que ser esperto. Até porque até hoje esse dinheiro não foi descoberto. Então põe um cara esperto nisso. Ele roubou o país e deixou o dinheiro guardado em algum lugar que ele não consegue nem ter acesso. Enfim. Ele ia colocar o irmão num sindicato que tem uma roubalheira e depois liberar a Polícia Federal para prender o irmão dele. Isso aí só faz algum sentido dentro da linha de pensamento tabajara, né? Essa galera aí que quer ligar nada a lugar nenhum. Eles fazem link de nada com coisa nenhuma e acham que tem descobrir o mundo. Eu aconselho todos vocês a fazerem o que eu fiz. Toma um sorrisal primeiro, que você vai ter um pouquinho de digestão. Você lê todas as matérias que falam sobre o assunto e você vai ver que em todos, mesmo na Jovem Pan, obviamente, que no finalzinho vai ter essa notinha de rodapé falando que, na verdade, o Frei Chico nem sequer está sendo investigado. Mas se você tiver preguiça de fazer isso, eu super entendo, você pega esse meu vídeo aqui, que eu já fiz esse serviço por você, e compartilha sem dó. Ai, sensação de dever cumprido. Eu vou tomar um chopp. E bastou o Bozo ser intimado pelo STF para responder pelos seus crimes, que ele já apresentou de ontem para hoje uma piora clínica, uma suposta piora clínica do estado de saúde dele. Na verdade, gente, eu sou médico e eu posso afirmar para vocês, com experiência em pacientes graves, sala vermelha que a gente chama de urgência e emergência, que para um paciente, para estar na sala vermelha, para estar numa UTI, se ele tem condições de conceder uma entrevista, convocar e conceder uma entrevista para um canal de televisão como o SBT, por exemplo, significa que se ele pode fazer isso, falar com uma linha de raciocínio ok, tá com um nível de consciência bom, pode falar sem equipamento nenhum, consegue conversar, manter um diálogo, ele com certeza pode assinar 2 ou 3 papeizinhos de uma intimação. O grande problema do Bolsonaro foi o quê? Quem intimou ele, o Alexandre de Moraes é um sarrador, né? Quem intimou ele foi uma mulher. Eu vou botar uma notícia aqui de 2021, gente. Olha a notícia aqui, né? Lá em 2021, quando o Bolsonaro se sentia acuado, ameaçado ou ironizado, o que ele fazia? Ele partia para o ataque com relação às mulheres. Esse é o perfil dele, né? Quem não lembra da Dilma, né? Quando deram um golpe na Dilma, o Bolsonaro, na votação dele, na frente da Dilma, homenageou o Carlos Alberto Brilhante Ustra, e dizendo que ele era o pavor da Dilma, enfim, o cara que torturou a Dilma na ditadura, ele homenageou a este cara. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Então, o problema do Bozo foi ter literalmente sido intimado por uma mulher. Para ele, esse cara, ele tem aversão às mulheres. Na verdade, eu acho que ele não gosta nem de comer buceta, essa é a grande verdade. Ele não curte mulher. Isso ficou muito escrachado, né, gente? Essa é a grande realidade.